Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando mais um DéboraCast, o podcast da Escola Débora Krebs Conceição. Ah, Boas-vindas a todo mundo. Meu nome é Gabriel, eu sou da turma do nono C e ao meu lado. Eu sou o João, sou do nono B e hoje a gente está aqui com a... Com a psicóloga Alice. Tudo bem? Boas-vindas, Alice. Sinta-se em Obrigada. casa. Ah, Meu nome é Alice Leonardo Pacheco Belo, sou psicóloga clínica e jurídica e trabalho aqui em Cacequi. Trabalho com psicologia clínica no Centro Multiprofissional Equilíbrio, onde eu atendo crianças, adolescentes e adultos, todas as faixas etárias, individual, coletivo, grupo, atendimento de casais e também atuo enquanto psicóloga forense e social na Polícia Penal. Atendendo os apenados, também já fiz atendimento aos servidores penitenciários e atualmente estou desempenhando a função de diretora do Presídio Estadual de Cacequi. Muito top. A gente queria introduzir o assunto aqui, né, que seria saúde mental, com uma pergunta, eu diria, bem simples para ti. Eu acho que tu já deve ter respondido bastante vezes isso. O que te levou a entrar na carreira como psicóloga e por que decidiu atender a nossa faixa etária, né? Eu sei que tu atende outras pessoas também, de outras faixas, mas Sim. principalmente crianças e adolescentes. Como que tu começou nisso? Qual foi o primeiro passo? O público infantil, o público pré-adolescente e o público adolescente hoje são os públicos que eu mais atendo. O público adulto é em bem menor proporção. E surgiu o interesse quando eu estava no ensino médio, eu estudava no CEPALA, e cada vez mais eu ia me identificando tanto com as áreas da saúde, quanto com o atendimento ao público, o falar com pessoas, as relações humanas, as relações interpessoais, e foi despertando cada vez mais o interesse também por entender os comportamentos humanos, entender, né, o nosso funcionamento cerebral. Tudo isso foi me chamando muita atenção quando eu estava no ensino médio, e foi mais ou menos pelo segundo ano do ensino médio, ali pelos 15, 16 anos, que eu bati o martelo e tive essa decisão. Aí depois foi ao longo da faculdade que a decisão de quais públicos atender que foi se concretizando mais a partir das disciplinas que eu fui tendo mais interesse. Gostava muito da psicologia clínica infantil, gostava ali da parte da sexualidade também, que é bastante abordada junto com os adolescentes, bem pautada, exato. Fui tendo bastante interesse também na psicologia do jovem, do adolescente, também do jovem adulto, que é mais ou menos a faixa etária ali dos 18 até os 20, 21 anos, que é um adolescente tardio, digamos assim, o adulto jovem. E também foi mais ou menos ao longo desse início de faculdade, desses primeiros semestres, que foi surgindo o interesse pela psicologia jurídica, que é a outra área também que hoje eu desempenho, né, dentro do sistema prisional na Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Anteriormente a nomenclatura era SUSEP e agora passa a ser Polícia Penal. Foi algo bem aos poucos, assim, então você foi Sim, descobrindo, se identificando, começou a isso. estudar e foi indo. Exato, foi entre ensino médio e entre primeiros anos ali de graduação que foi se desenhando isso na minha vida. Tu falou que te chamou bastante atenção sobre os transtornos. Podia dizer pra gente o que são os transtornos mentais? A psicopatologia é a ciência que estuda as doenças mentais, né? Que estuda todos esses transtornos psíquicos. Os transtornos psíquicos nada mais são do que as doenças da mente, né? São aquelas doenças que acometem o nosso pensamento, a nossa cognição, que é a nossa capacidade de aprendizagem, a nossa atenção, memória, concentração, foco. Pode também acabar envolvendo também o nosso comportamento, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente age, que a gente sente, né? Inclusive as nossas emoções e os nossos sentimentos, eles estão dentro é, da parte mental. E o transtorno mental seria isso, né? Seria essa alteração psíquica. Você tem algum exemplo, assim, de algum transtorno que ele abranja mais os jovens e adolescentes, assim, nessa faixa etária, assim, Uhum. que seja mais comum em aparecer, assim, em jovens e Sim, adolescentes? os transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade e também, ultimamente, agora nesses anos anteriores, o TDAH tem ganhado muita força, né? Mas é amplamente sido diagnosticado o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH,
e também bastante registro de autismo, né? Sendo diagnosticado tanto na infância quanto às vezes um pouco tardiamente na adolescência. Mas a ansiedade ainda acaba preponderando bastante, assim, é um número bem mais alto de ansiedade. Acredito que até mesmo por uma pressão dessa fase que não é mais uma infância, né? Que não se considera mais uma criança e que ainda não se considera um adulto. Então vem aquela pressão por uma carreira, por um futuro, pelo que vai ser depois, uma pressão interna, às vezes familiar, às vezes escolar. Então, são várias pressões aliadas, né, que fazem com que esse adolescente, muitas vezes, acabe não conseguindo ser totalmente ele, não consiga mais se sentir totalmente livre no seu pensamento. Dentre esses transtornos que você apresentou pra gente, eu sei que 2 deles, a depressão e a ansiedade, eles normalmente têm algum evento que venha desencadear isso. E quais Sim. são os mais comuns, assim, dentre essa faixa etária de jovens? Sim, Que é justamente essa pressão que eu vinha falando, né, com vocês, e às vezes situações de bullying na escola também pode ser um se encaixa fator. na pressão, isso também, da Com escola. certeza, com certeza. O bullying escolar também acaba se encaixando num desses fatores de predisposição para uma ansiedade. Na verdade, são vários, né? Às vezes, a própria predisposição genética, o ambiente familiar, às vezes, acaba também conduzindo a isso, e muitas vezes os pais não se dão conta disso, então podem acabar se sentindo até mesmo culpados e não saber como agir. Então, seria importante também uma orientação aos pais, aos professores sobre como lidar com um adolescente ansioso. Nem sempre ele sabe como lidar, ele quer ajudar, mas não tem as ferramentas necessárias. Bom, falando sobre essa faixa etária do adolescente, o que tu acha de, por exemplo, os adolescentes que olham vídeos na internet, TikTok, Instagram, e se autodiagnosticam com TDAH ou alguma coisa do tipo? Acontece E, bastante com TDAH e com autismo, principalmente, né? sim. Já vi alguns casos com depressão e ansiedade também. Isso há um tempinho Uhum. atrás. Não faz muito, mas acontecia Isso. antes do TDAH ficar popular, assim, entre aspas, tinha muito mais casos de o pessoal se autodiagnosticando com depressão e ansiedade naquela época. É um problema grave, porque na verdade nenhum de nós pode, né, se autodiagnosticar, nem mesmo o próprio profissional. Eu posso até entender que eu tenho algum sintoma que seja semelhante, algum sinal, sintoma que seja semelhante ao da doença, mas sempre quem vai diagnosticar é somente o profissional, né? Principalmente no caso do TDAH, que é o transtorno do déficit da atenção e da hiperatividade e do autismo, somente quem vai diagnosticar é o profissional, o médico neurologista, porque é ele quem vai fazer toda uma avaliação especializada através de testes. São muitos os testes para poder fechar esse diagnóstico. A avaliação ela é muito extensa, ela é muito complexa, e só quem vai fazer isso é o médico, normalmente encaminhado pelo profissional da psicologia, né? O psicólogo encaminha. E em muitos casos vai ser medicado conforme a necessidade. Se for um caso um pouco mais grave, vai entrar o medicamento para aliviar os sintomas. Então, seria bem importante. Já nos casos de depressão e de ansiedade, pode ser diagnosticado pelo psiquiatra também. Mas tem que ser uma avaliação muito criteriosa. Só quem vai fazer isso é o profissional. Então, é muito grave olhar e se autodiagnosticar, ou até diagnosticar o amigo, o colega, né? Ah, fulano, me parece que tu tem tal transtorno. A pessoa pode até entender que tem algum sintoma semelhante, mas precisa procurar ajuda. Às vezes se influencia até, o cara vai lá, escuta, você tem tal coisa, Isso. vai lá na internet e fala, meu Exato. Deus. E aí se identifica e acha que tem mesmo, e acredita e pega aquilo pra si e se rotula. Pois é. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre isso, eu queria te perguntar como nós jovens podemos cuidar, não sozinhos, claro, mas quais os cuidados que a gente pode tomar sozinhos para cuidar da nossa saúde mental e se tem alguma dica para pessoas que acham que ou supõem ter alguma doença ou transtorno. Tá. Para quem supõe que tem algum transtorno, precisa procurar ajuda, com certeza. Seja do psicólogo, seja do psiquiatra, seja do médico neurologista, né? Qualquer ajuda, com certeza, vai ser muito bem-vinda. E é importante que seja essa ajuda profissionalizada, porque é esse especialista quem vai ter uma escuta diferenciada e uma escuta clínica e uma escuta apta para esses casos, né? Para atender essa demanda. Aí, nos casos que tu me perguntou primeiro, né? O que o adolescente faz em casa, na sua vida, sozinho, para cuidar da sua saúde mental? Tem várias estratégias, na verdade, né? Ter amigos,
ter com quem conversar, ter com quem desabafar, não guardar todos os problemas para si. Principalmente os meninos, o público masculino é o que mais tem resistência a procurar ajuda. O público masculino é o que mais resiste a procurar terapia. As meninas ainda aceitam mais e os meninos um pouco menos. Acredito que muito por uma cultura machista que existe ainda muito impregnada na nossa sociedade, seja na nossa sociedade gaúcha quanto na nossa sociedade brasileira, de que homem não chora, de que o menino lá na infância pequenininho ouve, às vezes até mesmo em casa, né, da Tem que família. aguentar, tem que... Menino tem que ser forte, menino tem que aguentar, menino não pode chorar, menino não pode sofrer. E aí vai guardando cada vez mais as coisas para si e não desabafa. É muito dito o choro e a sofrência como uma Isso. fraqueza, mas eu particularmente considero isso a nossa maior força, o jeito que a Com gente tem certeza. de tirar os nossos problemas para fora, né? E Quem de conversar com nós alguém. nunca ouviu, né? Engole o choro. Provavelmente todos nós já escutamos, mas isso é uma coisa muito antiga que a gente tem que ir desmistificando cada vez mais e ir trocando esses paradigmas, né? A nossa sociedade tem evoluído tanto, por que não evoluir também nas questões de saúde mental, no cuidado de si? Acho que isso é muito importante. Além de ter amigos, de ter com quem conversar, prática de atividade física, esportes, alimentação saudável, tudo isso contribui muito. Evitar as telas, né? O uso excessivo das telas, seja de televisão, celular, computador, notebook, isso tudo também pode acabar prejudicando bastante, seja no nosso sono, provocando insônia, seja na nossa visão, seja na própria saúde mental, né? Pode causar até mesmo depressão, o uso excessivo. As crianças muito pequenas, antes dos 2 anos, que são expostas a telas, existem vários estudos, né, que apontam que isso pode sim desencadear ou até mesmo piorar algum quadro de doença mental. Então, são vários os cuidados que a gente tem que ter e que a gente pode ter para cuidar de si. Tu tem mais alguma dica? Como é que é trabalhar com adolescente? Tipo, é Uhum. difícil? É. Como é que é? É desafiador, mas é muito interessante. O adolescente tem várias demandas, né? Seja o menino ou seja a menina, desde questões escolares até questões pessoais, início de namoros, de relacionamentos, início de vida sexual, mudanças no corpo. São N demandas, né? Eu acho que é bem interessante ver toda essa transição, né, de uma infância até uma outra fase da vida, as expectativas para o futuro, começam a pensar sobre profissões, sobre carreiras, o que vão fazer. Então, acho que é muito interessante ter essa escuta para essa Todo um caminho, população. né? Todo um caminho. Sim, Às vezes a gente começa um atendimento com psicólogo, com terapeuta, diria no fundo do poço, a pessoa tá mal, tá triste, e vai subindo, vai evoluindo, vai melhorando, né? vai, com certeza. E às vezes começa por um motivo e ao longo do processo terapêutico se dá conta que eram outros motivos e vão surgindo muitas outras questões que nem tinha pensado conscientemente, mas que estavam lá guardadas e de alguma forma precisavam sair daquele buraquinho e serem trabalhadas. Ah, como é que eu posso dizer? Adolescente é uma coisa que, como tu disse, né? A gente tá saindo de uma fase de transição da infância para adolescência. Tu tem mais alguma coisa pra dizer sobre isso? Tem. Como é que eu posso dizer? Ah, a sexualidade, tu disse, né? Uhum. Que é bastante adolescente ser. Ah, eu não sei se eu gosto disso, não sei se eu gosto Sim, se daquilo. descobrindo. Se descobrindo. O Isso. que que tu acha Fase de sobre isso? descobertas. Como é esse processo dentro da psicologia, dentro da clínica, do consultório, Sim. assim? A psicologia do desenvolvimento nos diz que questões relacionadas à sexualidade todas são ditas normais e naturais. Não existe anomalia ou anormalidade em quaisquer que sejam as sexualidades. Então, a gente sempre vai tentar que a pessoa se sinta bem do modo como ela é, do modo como ela está, com as pessoas que ela se relaciona e que ela tenha a liberdade de escolher ser quem ela quiser ser, né? Então, a gente sempre vai tentar que a pessoa seja feliz. Então, acho que é isso, Alice. Tem mais alguma coisa que você possa expor pra gente, assim, falar sobre? Alguma outra dica Uhum. em alguma outra área, assim, alguma outra coisa? Lembrar sempre que, independente da nossa idade, do nosso sexo, da nossa, né, faixa etária, independente de quaisquer coisas, que a gente sempre tem que buscar ser feliz, cuidar da nossa saúde mental e lembrar que o nosso corpo ele não é só físico, né? Nós não somos uma máquina, nós seres humanos, nós somos errantes, a gente não consegue ser perfeito 100% das vezes, nós falhamos, sim, aceitar nossos erros, aceitar ser quem somos
E sempre lembrar que a gente tem que cuidar também da cabeça, da nossa mente, né? Não só do nosso corpo. Não adianta ficar o dia todo na academia e chegar em casa e se afundar no celular, né? Então, tentar ter uma vida social, tentar achar prazeres na vida, tentar fazer outras atividades também que não sejam só trabalhar ou estudar. Lembrar que a gente tem que ter momentos também para viver. Lazer, momento de lazer. Lazer, E exatamente. o lazer é bastante importante, né? Porque é um momento que tu se distrai, Sim. descansa, Uhum. independente do que tu estiver fazendo. Uma coisa que Exato. te diverte. E o lazer e o prazer não pode ser só o celular, né? Que essa geração também tá Realmente. muito atrelada ao celular. E É um conseguir prazer largar que um vem de pouquinho o maneira celular. fácil, né? Com certeza. É a dopamina, A né? dopamina. E hoje Isso em aí. dia tu disse que crianças de menos de 2 anos, Isso. né? E normalmente os pais não ligam pra isso. Ah, tá chorando demais, toma o celular. E a criança Sim. interage. Distrai, claro. Com certeza é mais cômodo. A gente sabe que às vezes vai ser mais confortável pro pai e pra mãe, até mesmo pra eles conseguirem fazer alguma coisa, né? Sim. Do dia a dia, alguma tarefa do cotidiano. Porém, a que preço? Né? Será que no futuro o preço não vai ser alto demais? Já cresce com aquele vício. Exato, dessa exposição. Tem muito jovem que começou com o telefone com 12, 14 anos. Sim. Foi meu caso, Sim. 9 anos por aí eu já tinha um telefone. Uhum. E vem desde pequeno o cara lá usando o telefone direto. Exato. A minha geração iniciou aos 14, 15, por aí. Mas essa geração que tá vindo quase nasce com o celular na mão, então é muito diferente. E isso também exige um certo cuidado, né? Os pais precisam estar mais vigilantes a essa questão. Tem alguma pergunta, Gabriel? Não tem perguntas. Tem alguma coisa que tu queria dizer pra nós? Ou dizer pro público, né? É, Tem bastante pra- gente assistindo. Sim, eu achei maravilhoso o podcast, a ideia da escola, a ideia da direção dos professores e até mesmo de vocês, alunos. Acho que é algo que vem acrescentar muito na nossa sociedade. A gente quase não vê esse modelo de entrevista, né, com o entrevistador e entrevistado, ainda mais com pautas tão importantes e tão sensíveis à nossa sociedade. Eu acho que vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente agradece também a tua disponibilidade de vir aqui, né, e apresentar pra gente, pro nosso público, teu conhecimento. Agradecemos. Enfim, Obrigada. muito obrigado. Eu que A gente agradeço. que agradece. Então, muito obrigado a vocês também, caros telespectadores. Fechamos o nosso podcast.